Olá, hoje é 28 de dezembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia! Como que vocês estão, meus queridos? Quase 2024, hein? Então, hoje Tia Isa tá por aqui, dando continuidade aqui na nossa série de entrevistas especiais. E hoje a gente vai compartilhar com vocês uma entrevista que eu fiz com a Bruna Soares, que é diretora de Global Brand Partnerships na Ubisoft. Você pode se perguntar o que faz uma diretora de parcerias de marca dentro de uma empresa de games? Por exemplo, a parceria com a Prada para o jogo Riders Republic. Quer saber mais? Vamos acompanhar aqui a entrevista, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha a gente, enfim. Então, vamos lá, pode rodar a entrevista. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. Primeiro, obrigada pelo convite, Isabela. Estou super feliz de estar aqui com você, falando do meu tema favorito. Eu sei que o cargo é grande, né? Global Brand Partnerships. Ele nada mais é do que eu lidero a área global de parcerias dentro da Ubisoft. Então, por mais que eu fique aqui no Brasil, a gente tem um modelo de trabalho que é o Work from Anywhere. Então, tem parte do time que está em Paris, que é onde fica o headquarter da empresa, tem também nos Estados Unidos, na China. Então, a gente tem pessoas espalhadas em diferentes territórios para trazer para os diferentes jogos da Ubisoft. Você citou alguns, Isabela: Assassin's Creed, Rainbow Six, Just Dance. Então, hoje, existe a oportunidade de ter conteúdo de marcas nesses jogos, seja uma experiência dentro do jogo, e também algo em promoções. Então, isso é algo que a gente faz bastante quando tem itens dentro do jogo que a gente oferta para marcas. Então, hoje a gente olha um pouco para fora, mas também sempre pensando como a gente vai enriquecer a experiência dos jogadores no universo da Ubisoft. Legal, e é global mesmo, você faz isso com marcas do mundo inteiro. No mundo inteiro, exatamente. Então, vou até dar um exemplo. Já Prada é um dos nossos parceiros, então toda a nossa negociação é com Prada na Itália, mas toda vez que a gente fala de algo dentro do jogo, que é o caso de Prada em Riders Republic, é global. Então, geralmente a gente fala com headquarters e consegue levar global. Mas isso não significa, Isabela, que a gente está sempre pensando em marcas que podem fazer grandes ativações dentro do jogo. Então, até pensando de um jeito local, é possível também ter marcas no Brasil, na América Latina, que fazem ativações com os nossos jogos promocionais. Então, não existe bem um tamanho definido, não precisa ser só sobre algo muito grande. A gente tem diferentes modelos para diferentes tipos de empresas e produtos. Interessante que você falou da Prada, né? Normalmente não pensa que esse mercado é um mercado para o pessoal gamer, né? O mercado de luxo, não sei se está muito atrelado. Como que vocês fazem a seleção desses colaboradores? Por que essas opções, enfim, por marcas de luxo, para estar dentro dos games? Claro, é uma excelente pergunta. Eu acho que isso tem também muito a ver, Isabela, com a força do portfólio da Ubisoft. Prada, quando eles nos procuraram, eles queriam ter uma ação dentro de games visando Gen Z, mas ao mesmo tempo eles queriam que tivesse uma certa conexão com o mundo deles. Riders Republic é o nosso jogo de esportes. Então você tem esqui, skate. Quando o Prada vem para esse jogo, ele vem com um evento e também com skins. Então você tem algumas roupas de Prada dentro do jogo.
Por que que isso é interessante? Porque a gente tem um público muito jovem no Riders Republic, vou falar especificamente dele, e muito desse público jovem, muitos deles não vê uma conexão com Prada, não é uma marca que ele se interessa. Então, a conversa que a gente provoca no jogo é trazer um pouco do quão cool é ter um skin de Prada. Porque a gente sabe, né, já tivemos várias conversas sobre isso, quando a gente fala de mercado gamer, que a forma como você está no jogo fala muito também do seu status. Então, hoje a gente tem o nosso status na vida real, mas também tem o nosso status no jogo. Por isso que é uma indústria milionária, bilionária, porque você trabalha toda essa parte de skins dentro do jogo, que te dá um status. Então, com Prada, a gente traz esse conceito também, e fez muito sentido para o que a Prada já faz fora dos jogos. Então, toda vez que a gente tem uma possibilidade de trabalhar com marcas, respondendo a sua pergunta, a gente avalia muito o que é o jogo, quais marcas que fazem parte daquele universo e que fazem sentido. Porque, Isabela, não adianta, e eu falo bastante isso nas minhas conversas com possíveis parceiros, é que não adianta a gente fazer uma ação com os jogadores que não faz sentido com a história do jogo. Eu vou até conectar com outro jogo da Ubisoft que se chama Assassin's Creed. O Assassin's Creed é um jogo que fala sobre história. Ele está sempre no passado. A gente já teve na Revolução Francesa, a gente já teve na Revolução Americana. Então, não faz sentido você colocar uma marca moderna dentro do jogo. E várias marcas já nos procuraram. Cervejas, bebidas. Ah, quero fazer alguma coisa dentro do jogo. A gente tem que respeitar muito o que a comunidade, o que o jogador espera daquele jogo. Então, não faz sentido dentro do Assassin's Creed ter uma marca moderna, mas pode fazer sentido em outro jogo. Eu acho que o grande barato também de Global Brand Partnerships, que tem esse nome chique e comprido, é também ajudar as marcas a entender qual é a melhor forma de se posicionar dentro dos jogos. E muitas vezes a ideia inicial da marca não é exatamente o que os jogadores esperam. E eu acho que é esse o nosso papel, que é de educar e também trabalhar juntos numa colaboração para fazer a melhor ativação possível, seja dentro do jogo ou fora em uma ação promocional. Vocês trabalham também com influencers, né? Esses dias no Instagram eu vi o Príncipe Ouro Negro, aquele que fala. Isso. Como que ele fala mesmo? Minha Voida, esse influencer fazendo propaganda, falando um pouco da Ubisoft. Vocês fazem parcerias com influencers também, né? Com diversos, e há muitos anos já, Isabela. Se eu posso puxar um pouquinho mais da nossa história, Ubisoft está no Brasil há mais de 20 anos. Então, quando a gente começou a falar, vou fazer esse recorte bem local, tá? Porque eu acho que o trabalho do Brasil é um trabalho muito especial quando a gente olha a Ubisoft como empresa, porque no começo de Facebook, sempre nos começos das redes sociais, a Ubisoft sempre teve um trabalho muito intenso. E influenciadores faz parte da nossa história. Então, você falou do Príncipe Ouro Negro, que a gente estamos, na verdade, no meio de uma campanha com ele, mas a gente também tem alguns influenciadores que são fixos, né? O Damiani, Castro Brothers, Malena já fez parte, Rato Borrachudo também já trabalhou com a gente. Então, uma dos pilares de Ubisoft aqui no Brasil é se aproximar da comunidade. É não só trazer o que é feito lá fora de marketing, de brand, e colocar no mercado do jeito que é, mas também a gente brinca de tropicalizar, porque isso é muito importante, é se aproximar do público. Não à toa que hoje a Ubisoft, pelas redes sociais, consegue, por ano, falar com mais de 55 milhões de unique. Então, é uma mídia muito poderosa, que quando a gente fala de parcerias, sempre faz parte da nossa estratégia também, que é trabalhar o jogo, mas também as conversas nas redes sociais e usando influenciadores para isso muitas vezes. Você falou da Prada, pode citar algumas outras marcas ou empresas que você esteve liderando aí a negociação? Claro, um dos nossos maiores parceiros hoje, e Isabela, espero que continue por um bom tempo, porque tem sido muito boa a experiência, é Red Bull.
Globalmente, então, a Red Bull está conosco em diversos jogos, The Crew, Riders Republic, a gente Trackmania é também uma nova parceria que a gente vai lançar com eles. Outro também que eu posso citar, North Face, também Riders Republic, in Just Dance a gente já teve Coca-Cola. Coca-Cola é um case muito interessante, porque nós tivemos em 2 ocasiões. Uma global, quando teve as Olimpíadas em 2012, se eu não me engano, a gente teve uma música, porque a Coca-Cola é um dos patrocinadores principais de Olimpíadas, então nós tivemos um mapa de Coca-Cola, que era tema das Olimpíadas no Just Dance, mas um case que eu gosto muito e tenho um carinho muito especial foi o reality show que nós fizemos aqui no Brasil, com Coca-Cola e Just Dance no Multishow. Então, era uma espécie de caça-talentos sobre dança, e foi feito só aqui no Brasil, pela força que a marca tem aqui. Né? A Just Dance é uma marca extremamente popular. Outro case que eu gosto muito, que ele é um pouco diferente também, é o que nós fizemos junto com Sony Pictures, sobre um filme que se chama Lilo, Lilo, Crocodilo. Lilo Lilo Crocodilo foi um filme, tem até o Javier Bardem no elenco, o filme é ótimo, para um público um pouco mais infantil. Nesse filme, você tem o Crocodilo, que até a voz no original é o Shawn Mendes, que ele canta. Então, nós colocamos o Crocodilo no Just Dance, em um mapa para as pessoas dançarem, e o resultado foi muito impressionante, porque nesse Just Dance nós tínhamos vários artistas grandes. E o mapa do Lilo Lilo Crocodilo foi o segundo mais dançado. E foi de uma parceria. Então, imagina que a gente, por meses, muitas vezes anos, a gente tem um time de tendência que trabalha com Just Dance para saber quais são as músicas que vão bombar, as músicas latinas, hip-hop. E através de uma parceria que surgiu pelo filme Lilo Lilo Crocodilo, a gente teve o segundo mapa mais dançado da edição 2023. Então, isso é um case que eu gosto muito de falar, porque muitas vezes as marcas falam, vou fazer algo no Just Dance, mas Bruna, dá para fazer algo durante uma semana? O mapa do Lilo Lilo Crocodilo está disponível até hoje no jogo, e as pessoas continuam a dançar. Então, isso também é algo muito importante do mercado de games, é o quanto você cria também uma conexão, não é algo pontual. As pessoas realmente engajam e vivem aquela experiência junto à marca. Por isso que a gente realmente acredita que o que está acontecendo agora é um movimento muito interessante de muitas marcas procurando games como uma mídia poderosa, e isso deve acontecer ainda mais, porque acho que hoje a gente consegue ser ainda mais data-driven, consegue entregar números, que no passado a gente falava muito sobre awareness, mas hoje, além do awareness, tem também toda uma parte de engajamento e números que é muito forte dentro do nosso cenário. Já se provou, então, que game é uma indústria relevante ali para essas grandes marcas olharem também. Então, né, já passou o awareness. Sim, Isabela, eu acho que hoje existem evidências inúmeras, né? Um mercado extremamente forte, tem toda aquela história que a gente ouve em todo lugar, que games é maior do que música e cinema juntos, o que é uma verdade, mas hoje eu ainda sinto que existem algumas marcas que ainda testam a água. E eu acho que tudo bem, acho que isso faz parte do processo, principalmente quando a gente está lidando com algo novo, né? Porque se a gente olhar em retrospecto, o mercado de games faz muito tempo que existe parceria, décadas que Nintendo lá atrás já fazia grandes parcerias. Mas nunca foi visto como uma linha de mídia, nunca foi visto como um investimento, né? Então, eu acho que hoje a gente está vendo acontecer um fenômeno que são marcas contratando profissionais para trabalhar e que entendem de games, que entendem qual é a melhor forma de conectar uma marca de consumer, uma marca de carros, com o mercado de games, porque vê a relevância disso. Vê que hoje as novas gerações, os millennials também, gastam um tempo muito relevante dentro do universo de videogames. Só para também colocar em perspectiva,
A média hoje que os nossos jogadores gastam em Assassin's Creed são 54 horas. Para Rainbow Six, é um pouco mais do que isso. Se eu não me engano, hoje a gente está em 70 horas. Então, veja, o quanto que as pessoas desprendem do que a gente tem de mais precioso, que é o tempo, dentro da indústria de games. Por isso faz todo sentido. Até conectar com Prada, que você trouxe, Isabela, a pergunta, só para você ter ideia, um evento de Prada dentro do Riders Republic e os itens dentro do jogo, a gente conseguiu observar que foram mais de 20 milhões de minutos gastos entre os nossos jogadores com algo de Prada. Imagina quando você fala de mídia tradicional que você tem jogadores, pessoas que têm uma conexão de 1 hora com a sua marca. É difícil quando você pensa em investimento, quando você pensa em tempo, em dedicação, isso é raro. E em games a gente já consegue trazer isso de uma maneira muito verdadeira. Todos esses minutos, isso é de forma global, mas no Brasil a gente vê um engajamento forte também? Sim, o Brasil sempre acompanha o que acontece no global. Então, esse de Prada também. O Brasil é um dos principais países, né? A gente fala aí top 10 países nos jogos de Ubisoft. E sim, quando a gente fala em parcerias, a gente segue a mesma tendência global. E como que vocês lidam com o feedback dos usuários, dos jogadores, tanto positivo quanto negativo em relação às parcerias? Você comentou um pouco sobre não ter sentido ter uma marca moderna em Assassin's Creed. Já ocorreu de os usuários, os gamers não gostarem de alguma parceria? Enfim, como que vocês procedem com esse feedback? O bom também da nossa indústria, Isabela, é que a gente tem uma área que se chama community, que a gente olha exatamente para o sentimento da comunidade. Então, toda vez que a gente faz uma parceria, é um processo até longo, e ele precisa ser, porque primeiro a gente precisa entender o que a marca quer, o nosso parceiro. Depois dessa primeira fase, que é uma fase até relativamente rápida, a gente precisa conversar internamente com o estúdio e com os times de comunidade para entender, isso faz sentido dentro do jogo? Uma vez que a gente identifica, não, verde, vamos seguir, aí sim a gente começa a parte de colaboração. Então, o que a gente precisa sempre ter em mente em parcerias, aqui na Ubisoft, que eu falo muito para o time, quem está no centro de toda a nossa conversa é o jogador. Não adianta a gente fechar uma parceria enorme, investimentos milionários, se o jogador, não entender. Isso também é outro ponto importante. Você põe uma marca dentro do jogo, o jogador não entende, nem viu aquilo, vira paisagem. Não é exatamente isso. Hoje a gente tem uma missão aqui na Ubisoft, que é a missão que o nosso presidente fala o tempo todo, que é enriquecer a vida dos jogadores com experiências únicas e memoráveis. Então, quando a gente fala com marcas, é isso que a gente tem que ter em mente, porque se a gente encontra essa missão da Ubisoft, com certeza, para o parceiro, a gente vai encontrar algo que vai ser um sucesso. Você perguntou, você já teve experiências que não foram boas? Já, Isabela, e a gente tem que mudar a rota. E tem que ser muito rápido. Então, por mais que o processo... Por isso que, às vezes, o processo de definir o que funciona ou não é um pouco mais longo, porque em videogames, esse tempo de fizemos algo, e não só em parcerias, tá? Quando a gente lança um jogo é a mesma coisa. Lançou o jogo não é bem recebido, o tempo de você mudar, pivotar e voltar, você vai perder muita gente nesse meio de caminho. A conversa nas redes sociais, o engajamento não vai ser o mesmo. Claro que a gente tem exceções e que já se provou que consegue superar, mas não dá para ser sempre assim. Então, quando a gente tem esse tipo de... Não acontece sempre, ainda bem. Quando a gente tem esse tipo de situação, é esse o ponto. Tem que ser rápido para você mudar a conversa. Ouvir também é fundamental, então abrir um canal de ouvir e falar, ok, entendo, a gente vai para esse outro lado, faz sentido ou não faz, porque a gente também tem que
medir, porque, enfim, a internet também tem muitas pessoas que são haters por ser haters, então a gente tem que entender, isso é verdadeiro? Isso faz sentido? Se sim, ok, a gente vai mudar, e aí conversa com o parceiro e tudo mais. Então, é um processo que não é decidido de uma só vez. Você precisa acompanhar todas as etapas, porque isso vai fazer a diferença na hora de medir o resultado da ação. E olhando para 2023, como foi o ano em termos de colaborações e parcerias para vocês e o que vocês esperam aí para o futuro? Alguma área específica que você espera ver algum aumento nas parcerias? 2023 foi um ano muito bom. A gente também tem que considerar o ano de lançamento dos jogos, né? Então, esse ano a gente lançou The Crew Motorfest, que é um jogo de corrida, e no The Crew a gente tem diversos parceiros. Então, além de parceiros que são endêmicos ao jogo, marcas de carro, por exemplo, Honda, Toyota, a gente também teve Red Bull, por exemplo. Então, eles estavam lá com algumas ações, com alguns carros. Tem até um documentário que é possível ver no YouTube, como a gente trabalhou com Red Bull para ter conteúdo dele dentro do jogo. Tivemos também Just Dance, com algumas ativações também bem interessantes. Por exemplo, tivemos uma ação com o Comitê Olímpico Internacional, porque eles tiveram em 2023 a primeira Olimpíada de esportes e Just Dance fez parte dessas Olimpíadas. Para o ano que vem, existe muita expectativa, porque vai ser um ano de lançamento do principal, eu diria que existe uma grande expectativa dentro da empresa sobre o próximo Assassin's Creed, que se passa no Japão feudal, então a gente tem muitas expectativas sobre esse jogo que a gente lança no futuro. Além, claro, de Just Dance. Então, quando você me pergunta sobre como que eu vejo o futuro, eu acho que são as empresas e agências, e isso também é algo que está acontecendo bastante, Isabela. Muitas agências também trabalhando na estratégia de games com grandes marcas, entendendo games como uma linha de mídia, sobre como a gente pode trabalhar isso de uma maneira consistente. Eu acho que hoje o que falta ser um pouco melhor explorado, se eu posso usar dessa forma, é a profundidade que as marcas trabalham dentro de games, porque muitas fazem uma ação e somem. Eu não digo que não pode ser feito dessa forma algumas vezes, mas acho que às vezes se perdem muitas oportunidades interessantes por ter esse movimento de sobe e desce. Então, hoje tem tantas, além do que eu falei de integração dentro do jogo, que a gente pode pensar em algo que é durante um ano, durante meses, tem também esportes, né, que a gente não citou aqui, mas marcas podem hoje pensar em trazer ligas femininas, torneios femininos, pensar em acessibilidade. Então, existem muitas portas que ainda valem ter um olhar mais atento de marcas e um pouco mais profundo, e eu acredito que nos próximos anos, 2024 e 2025, a gente vai ver isso ainda mais. Bruna, da minha parte é isso. Você quer acrescentar alguma outra informação, algo que achou que faltou? Fique à vontade, esse espaço final é seu. Queria agradecer o espaço, Isabela. Acho que a gente está falando de algo que nos próximos anos a gente vai ver uma corrida. Eu brinco que vai ser uma corrida de cavalos. Assim. Hoje você vê algumas categorias, por exemplo, bancos, que tem alguns bancos se movimentando, aí depois o concorrente vai e faz o movimento também. A gente está vivendo esse momento de as marcas observando o que o concorrente está fazendo e tentando fazer algo numa mesma linha, um pouco melhor. Eu acho que o que a gente vai chegar o próximo passo, que é de consolidação, que é o que eu quero realmente fazer no mundo dos games. Como que eu quero falar com essa comunidade? E sem ser, e nem parecer oportunista, é realmente entendendo o que o jogador espera dentro, porque
muitas vezes a gente fala tanto de gamers, né? Os gamers, mas os gamers não é algo pasteurizado, eles não são todos iguais. Minha mãe tá lá jogando o Candy Crush dela, e ela pode ser, ela é mega gamer, com certeza. Você pode falar com meu pai, ele vai falar exatamente isso. Ela tá lá sempre jogando o Candy Crush dela. Então, eu não posso comparar a forma que a minha mãe joga, o jogador que a minha mãe é, do jogador do Rainbow Six, do jogador do Just Dance. Então, nos últimos anos, a gente viu esse movimento sobre os gamers, o mercado de games, de uma forma muito pasteurizada, colocando todos como se fosse um grande bloco. O que é esse próximo passo que eu acredito muito, né, o próximo nível que nós vamos chegar não. Hoje, o público da minha marca, ele vai falar com esse jogo, esse perfil. Assim como a gente faz em outras mídias. Games têm a mesma, não é a mesma coisa. Então, isso também me deixa muito confortável o que é a Ubisoft hoje. Afinal, como você falou no começo da nossa conversa, Assassin's Creed, Rainbow Six, Just Dance, Far Cry, são jogos muito diferentes, com perfis diferentes. Então, isso nos ajuda também a entender como otimizar o que as marcas querem dentro do universo de games, porque existem diferentes ofertas. Muito obrigada, Bruna Soares, diretora de Global Brand Partnerships na Ubisoft. Obrigada novamente. Tchau, tchau. Obrigada, Isabela. Tchau, tchau.